Oi gente, tudo bom? E vamos falar das minhas últimas leituras. O último vídeo de leitura que eu postei aqui foi referente às leituras de março, o que significa que tem 3 meses de leituras que eu não falo pra vocês. Mas por quê? Inclusive, se vocês olharem, acho que tem uns 15 dias ou mais que não tem vídeo nesse canal. Porque, gente, não tá dando tempo. Eu achei que a minha vida esse ano fosse ser mais tranquila, mas não tá dando tempo. Basicamente, eu trabalho menos, mas eu ainda assim não consigo dar conta de fazer tudo. É impressionante o quanto o tempo tá correndo e a gente não consegue parar pra fazer as coisas que a gente quer e as coisas que a gente precisa fazer. Então, a prioridade na minha vida hoje é o meu consultório. Então, por mais que eu estou lendo, por mais que eu continue fazendo algumas coisas, tá um pouco complicado conciliar tudo, mas se Deus quiser, eu vou conseguir deixar tudo em ordem e a gente vai ter um bom estoque de vídeo, inclusive até o final do ano, se bobear, tá? Basicamente é essa listinha aqui de livros que eu li, tá? E eu vou falar pra vocês. Vai ficar um vídeo longo, que alguns livros sim eu vou falar alguma coisa, outros nem tanto. Alguns livros a gente já tem vídeo aqui, então o que tiver vídeo vai ficar linkado nos cards. E provavelmente não vou conseguir colocar todos, mas vamos lá. Vamos falar dos 2 ou 3 livros da Agatha Christie que eu li, que foi Depois do Funeral, que basicamente o Poirot sendo muito inteligente e fazendo com que as pessoas falem coisas que elas não gostariam de falar e que elas não falariam se elas soubessem com quem elas estão conversando. Uma porção de Centeio, que é da Miss Maple, e ela é muito sorrateira, é uma velhinha muito sorrateira, e ela vai, ali com seu jeitinho de vovozinha, entregar um desfecho sensacional, tá? Um Destino Ignorado, que é um livro que não tem nenhum dos nossos queridos, tá? A gente tem uma história de espionagem, uma mulher que precisa entender por que alguns cientistas estão desaparecendo, e ela vai embarcar nessa viagem pra tentar encontrar essas pessoas, tá? E, por último, que foi o mais recente, que é Morte na Rua Hickory, que, gente, é um negócio meio maluco. Basicamente, a gente tem um pensionato, as coisas sem valor, tipo canetas, roupas, mochilas, começam a desaparecer, até que desaparece algo de muito valor e o Poirot acaba se envolvendo, porque a pessoa que administra esse pensionato é a irmã da secretária dele, que tá completamente avoada, então ele resolve se meter nessa história para que ele possa ter a secretária dele 100% de volta pra ele. Aí, vamos falar dos livros da Faro, que eles estão aqui. Aí eu tenho eles físicos pra mostrar pra vocês, que vamos em hora. Não sei nem se eu tenho todos, mas uma parte eu tenho. Então eu li O Rei Lobo, que fecha a quadrilogia dos Reis de Avellier. Ai, gente, que é maravilhoso. Eu gostaria muito que o autor escrevesse mais um livro daqui, contando como eles estão, sabe? Tipo, sei lá, 10, 15, 20 anos depois. Um livro, um conto. Tanto o autor faz isso. É um desfecho perfeito pra uma história muito gostosa. Então, assim, gente, vocês não leram Os Reis de Avellier, só leiam, tá bom? Porque é chuchuzinho. Aí depois eu li um que tem filme, inclusive o autor é nacional. Tem filme na Netflix, se você procurar na internet você acha, não tá na Netflix do Brasil, que é Garoto Assombra Garoto, que é maravilhoso, é fofinho, é uma história curtinha, tá? O César, ele é brasileiro e ele escreveu uma história belíssima. Basicamente a gente vai conhecer a Bea, que é uma menina que tá entediada e vai fazer o que não devia dentro de um museu, vai invadir um espaço, vai acabar pegando algo que não devia, e isso vai culminar em todo o rolê desse livro, que basicamente, como o próprio nome já diz, ela é um fantasma e ela vai assombrar o nosso querido, que tá passando por uma fase terrível. Ele tá em luto por causa do pai e vai acabar conhecendo a Bea, e eles vão desenvolver ali uma amizade muito linda e tem um desfecho muito gostoso, apesar de que gostaria que o autor colocasse só um negocinho pra que esse livro fosse sem defeito nenhum. Muito gostosinho, muito mesmo. Aí eu li
O Hospital, que é da mesma autora de A Cirurgiã, e vou falar pra vocês que é muito legal. É uma história muito tensa, tensa mesmo, mas não é nada muito novo. Eu já li algo muito parecido, tirando algumas coisas, mas assim, basicamente a gente tem uma mulher que acorda em um quarto de hospital, ela não sabe quem ela não sabe o que aconteceu, a única coisa que ela lembra é que ela saiu pra correr e acabou sendo agredida e tá ali nessa situação. E a gente vai acompanhar ela recuperando a memória e descobrindo o que realmente aconteceu com ela. Por último, mas não menos importante, tem mais um ainda. A gente tem o volume 2 de A Saga Veio, muito maravilhoso, esse tem resenha já, e é muito bom, um desfecho muito bom, muito triste, muito triste, de verdade. Não tava esperando pelo que ia acontecer aqui, mas é simplesmente perfeito. Isso aqui é uma obra de arte. Aí a gente tem um que eu estava com altas expectativas, mas depois eu fui pesquisar um pouquinho a respeito e eu consegui entender por que eu tive uma quebra de expectativa tão grande, tá? Que é Wonderland, no País das Maravilhas, da Jennifer Hillier. A Jennifer Hillier tem outros 2 livros publicados pela editora. Simplesmente perfeito. Aqui não é bem assim, mas tem uma justificativa. Esse é um dos primeiros livros que ela escreveu e, consequentemente, tem um ritmo completamente diferente do que deveria, tá? A gente vai conhecer, basicamente, uma policial que muda às pressas para Seaside e vai chegar bem na hora que um corpo é encontrado dentro desse parque de diversões e tudo vai virar uma bola de neve. Mas é tudo muito óbvio. Só isso que eu digo, tá? Eu falo mais na resenha depois. E a gente tem mais 2 livros da Faro, que também já tem resenha, que é Antes de Eu Me Libertar de Você e A História de Nós Dois, que faz parte de uma trilogia. É um romance adulto, no sentido de que os personagens são mais velhos, né? Ali eles estão entre os seus 35, 40 anos. Então, os dilemas são completamente diferentes do que um romance de jovem, adulto e adolescente. O que pra mim é simplesmente maravilhoso. E a gente tem no primeiro livro, Antes de Eu Me Libertar de Você, a Yasmin e o Josiah, que são casados há muito tempo e estão passando por um divórcio que nenhum dos dois realmente gostaria, mas que foi a melhor coisa que eles poderiam fazer. E aí a gente vai acompanhar eles vivendo vidas separadas até o momento que eles conseguem entender o que culminou no fim do casamento deles e tentar resolver isso da melhor maneira possível. E numa História de Nós Dois, a gente vai conhecer a Soledad e o Judá, que são 2 pessoas em momentos completamente opostos da vida. Ele tá divorciado, tem gêmeos, os 2 dentro do espectro autista, e ela tem as meninas dela e tem um marido que vai ser preso por fraude. E aí eles vão começar a desenvolver uma amizade que vai, sim, virar algo mais, mas de uma maneira muito lenta, o que não desmerece o livro nem um pouco. Aí é lógico, claro, óbvio, eu li. Gente, eu tô falando completamente fora de ordem, tá? Eu li Não Pisque, chegou basicamente, assim, tipo, no dia do lançamento. É simplesmente maravilhoso. Não tem como dizer que não, porque é Holly é perfeita. E a gente só aceita e segue, tá? Vocês vão ter resenha, fiquem tranquilos. E aí agora, eu li, ou melhor, reli, tá? Lua Nova, Eclipse, e li A Breve Segunda Vida de Brit Turner, né? Não tá na minha TBR de julho, mas deveria estar, que é O Amanhecer. Mas eu não acabei nem colocando, porque provavelmente eu não vou ler, porque eu lembro muito bem dessa história. E aí, foi uma grata surpresa o livro da Bri. Eu não esperava por ele, eu não esperava que eu precisava tanto saber o que se passava na cabeça dela e o que estava acontecendo durante os eventos de Eclipse. Então, assim, simplesmente maravilhoso. Lua Nova é aquele negócio que a gente sabe, eu sou completamente apaixonada por Lua Nova. Eu acho que é um dos melhores livros dessa série. Acompanhar a Bella naquela depressão profunda e ver ela saindo dessa depressão, né, e vendo o quanto
tanto ela quanto ele estavam dispostos a deixar que o outro fosse feliz, sabe? E não estavam nem um pouco dispostos a viver num mundo onde eles não existissem. Então, assim, tudo tóxico, mas vale a pena, não adianta. Quem leu esse livro quando ele lançou não vai achar o Edward tóxico, não vai achar o romance deles impossível ou um relacionamento abusivo até certo ponto, porque não vai, tá? A gente que leu na época que lançou regulava muito de idade com ela, então a gente acaba entendendo algumas atitudes e gostando de algo que hoje, se eu fosse ler pensando com a cabeça de hoje, eu tenho 100% de certeza que eu ia detestar, tá? Aí eu vou falar de alguns livros que não foram tão bons, tá? Então eu não vou falar tanto deles. Que é A Impostora, que foi uma tristeza, foi uma decepção. Um livro que realmente eu esperava muito e ele foi bem mais ou menos. Ele tem um ritmo péssimo. A autora parece que se perdeu em vários momentos. A personagem ela é detestável como ela deveria ser, mas eu queria muito, muito mais desse livro. Aí eu li Rivais a Bordo no Esquilo e é fofo a história desses dois. Eles são realmente rivais de trabalho, mas a gente vai perceber logo nas primeiras páginas que só ela é rival, ele não tanto. E a gente vai acompanhar toda a trajetória desse casal e é muito gostosinho. Aí eu li O Veredito de Chumbo, do Michael Connelly, e que livro ruim. Só isso que eu tenho pra dizer, tanto que nem vai ter resenha a respeito dele. Se alguém quiser saber por que ele é ruim, me pergunta que eu conto pra vocês, tá? Outro livro que não é maravilhoso, eu peguei no NetGalley, que é Where Secrets Live. Não tem publicação no Brasil e, de verdade, nem precisa vir. É uma história de uma família que esconde vários segredos e uma pessoa vai morrer e vão tentar descobrir o que aconteceu e vão desenterrar todos os segredos da família, tipo, básico. Aí nós temos Aristóteles e Dante mergulham nas águas profundas, que é a continuação de Aristóteles e Dante em Descobre os Segredos do Universo. Eles são um casal que estão se descobrindo, o livro se passa na década de 80, então é tudo muito difícil, principalmente por eles serem um casal homoafetivo, e basicamente é isso. É um romance de amadurecimento, de descobertas e só. Não tem nada assim de tão encantador como tem no primeiro livro, tá? Aí eu li Os Sussurros da Ashley Eldrin, que é a autora do Impulso, e Os Sussurros é muito, muito chato. A mesma pegada, ela escreve exatamente do mesmo jeito. A gente tem um crime e vai todo mundo ficar tentando descobrir o que aconteceu. É uma mãe, uma vizinhança ali onde todo mundo tem mais ou menos o mesmo padrão de vida e só. Tá? Não tem nada ali de tipo, nossa, que maravilhoso. Não tem. Aí eu reli O Que Alice Esqueceu, e esse livro é muito, muito bom. Adoro Liane Moriarty. Ela cria histórias muito perfeitas e personagens femininas simplesmente maravilhosas. E basicamente aqui a Alice vai perder a memória dos últimos 10 anos, se eu não me engano, e vai tentar entender o que aconteceu para que a vida dela tomasse um rumo completamente diferente do que ela imaginou que seria, né? O futuro dela não era nada daquilo que ela esperava e ela vai surtar várias vezes, mas vai tentar entender o que aconteceu e a gente vai ter um desfecho muito satisfatório. Aí eu li o maravilhoso, o perfeito, sem defeitos, Recursão. Gente, o que é aquele livro? Eu fiquei tão alucinada com ele que eu comprei o audiobook no Audible, porque eu não achei ele em inglês. E não tinha no YouTube, não tinha lugar nenhum, então eu comprei e eu não me arrependo, porque valeu cada segundo que eu fiquei ouvindo essa história. Recursão é basicamente a história de um mundo onde as pessoas conseguem voltar no tempo e tentar desfazer algumas coisas, tá? E quando isso acontece, você esquece a sua vida passada, mas por algum motivo algumas pessoas conseguem lembrar. E é aí que tá todo o caos. A gente tem um policial que vai tentar salvar uma mulher de cometer suicídio, e ele vai acabar descobrindo isso
né, que ela fala que ela tinha uma outra vida, mas que as pessoas que faziam parte daquela vida dela não lembram dela, mas ela lembra 100% disso, e que não dá mais pra viver desse jeito, e ponto. Aí vão descobrir, sim, que tem uma máquina, como se fosse uma máquina do tempo, e vão tentar impedir que essa máquina seja criada para que o mundo volte ao normal, para que eles consigam viver na linha principal do tempo, sabe? Sem as suas ramificações. É, sinceramente, muito bom. Aí eu li Meninas, que é um livro de contos russo, que fala sobre 3 meninas ou 4 meninas, se eu não me engano, durante a União Soviética. Então a gente tem Stalin, a gente tem ali essa parte do governo, e não é assim, nossa, que maravilha, mas também não é um livro de se jogar fora. A gente aprende muito com essas meninas e acompanha o amadurecimento delas e tudo mais, então vale a pena. O que mais? Aí eu tive o prazer de ler Carda Madeira, que com A Natureza da Mordida, e meu Deus, cada página desse livro foi um tapa na cara. Eu preciso realmente fazer a resenha dele para que vocês entendam o que eu tô falando, mas a gente vai conhecer uma idosa, a Bia, que é o nome de louca dela, na verdade ela tem outro nome, e uma menina, a Olivia, e as duas vão desenvolver uma amizade belíssima e vão aprender muito uma com a outra, e a gente vai entender porque que algumas coisas não devem ser cutucadas, algumas coisas devem ser deixadas da maneira como estão. Se alguém não te conta algo, você não deveria ir atrás, porque não te diz respeito, principalmente se isso envolve algum tipo de segredo. Guardem realmente isso pra vida, tá? Aí eu li o novo da Paula Hawkins, que é A Hora Azul. E é livro da Paula Hawkins. É a mesma estrutura narrativa, mas dessa vez a gente tem alguns segredos, são poucos personagens, pouquíssimos, graças a Deus, porque normalmente ela constrói uma cidade e a gente tem que acompanhar todo mundo. Mas teve um desfecho muito interessante, mas também não é a 10ª maravilha do mundo, tá? Aí eu li The Road, era leitura coletiva com um amigo, mas eu não sei que pé que ele tá. Eu terminei e basicamente é uma distopia, é um mundo onde a gente não sabe o que aconteceu, tá tudo devastado, e a gente tem um pai e um menino que estão tentando se manter vivos a todo custo, e para isso eles estão sempre caminhando, estão sempre em movimento, e vão encontrar com algumas pessoas ao longo dessa jornada, e a gente vai acompanhar isso, mas também não vai entender o que aconteceu com o mundo, nem por que tá daquele jeito, a gente só vai acompanhar esses dois. Aí eu li o livro mais sem pé nem cabeça da minha vida. Eu nem sei como é que eu vou fazer pra gravar vídeo desse livro, que é Graça Infinita, do David Foster Wallace, que é uma distopia que a gente vai acompanhar uma família bem estranha, né, os Incandenza, e o pai, ele supostamente gravou um filme que é o Infinite Jest, que seria o Graça Infinita, que as pessoas, quando assistem esse filme, elas não precisam de mais nada na vida delas, elas ficam completamente viciadas e elas só querem assistir esse bendito desse filme, tá? É bem isso. Eu fiz a releitura de O Morro dos Ventos Viventes, e sim, eu sou do time que adora, que entende a loucura por trás do Heathcliff, que sabe o quanto ele amava a Cat e o quanto isso era completamente doentio, e o quanto esse amor não correspondido trouxe à tona apenas o lado mais sombrio deste homem. Então assim, chuchuzinho, amo. Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau.